Campo das Artes, cultura no ar, literatura, artes visuais e música. Campo das Artes, cinema, teatro, dança e outras expressões. Campo das Artes. Produção e apresentação, Jorge Vasconcelos. Olá Jorge, olá Cacá, olá ouvintes do Campo das Artes. Aqui é o Cristiano Burmester, estou falando com vocês hoje para a gente falar um pouquinho sobre esse momento que está todo mundo vivendo ao redor do mundo da pandemia. A gente já esteve juntos em outros programas, falando muito sobre fotografia, meio ambiente, a natureza, também um pouquinho de educação, que são os campos, vamos dizer assim, para falar mais pessoais de trabalho meu. Mas na realidade hoje aqui a ideia é eu poder falar um pouquinho da minha perspectiva sobre tudo aquilo que a gente está vivendo, particularmente no Brasil, mas também no mundo. São questões muito diferentes e totalmente inesperadas para todos nós, né? E que nos forçaram aí a colocar em perspectiva uma série de questões, e eu gostaria de compartilhar com vocês alguns desses pontos de vista, algumas dessas novidades inusitadas que a gente viveu. E acho que para mim, assim que a quarentena surgiu, logo no início de março desse ano de 2020, a primeira coisa que mais me chamou a atenção foi a baixa da poluição aqui na cidade de São Paulo. E aí, como fotógrafo, eu não podia deixar de estar atento à qualidade da luz. Quando eu falo qualidade da luz, pode parecer algo muito abstrato, mas quem mora em prédio, se olhar pelas suas janelas, pelas suas varandas, percebam como a gente está podendo enxergar mais longe, particularmente naqueles dias mais limpos, talvez depois de uma pequena chuva, ou um final de tarde, ou um pôr do sol, que está mais fácil da gente enxergar, né? Os horizontes estão mais amplos, no sentido aqui mais poético da questão, né? Da imagem e assim por diante. Enfim, isso me chamou bastante atenção para mudanças que poderiam estar vindo, decorrente dessa parada, dessa mudança de estilo de vida meio forçado que a gente foi levado a absorver e estamos vivendo ainda por um tempo. Acho que essa foi talvez a primeira questão, falou, puxa, algo mudou. E é claro que se a gente começa a poder ver melhor o pôr do sol e a gente está dentro de casa, quer dizer, a gente começa talvez a criar momentos e a criar espaço no nosso dia a dia para fazer coisas que talvez a gente não dedique tanto tempo quando a gente não está nesse momento de quarentena. Particularmente olhar um pôr do sol, olhar as plantas, ouvir talvez o barulho de algum pássaro, alguma coisa que pela baixa da movimentação da cidade tudo isso surgiu. E eu falo isso porque na realidade a gente se colocou, né? Todo mundo pôde se colocar num momento de mais contemplativo, um pouco mais reflexivo, sem que isso seja negativo, ou seja, é uma parada forçada. Eu acho que algumas questões está todo mundo reavaliando no seu âmbito individual, como também no âmbito coletivo que a gente está vivendo, né, de perspectivas para o país e para a humanidade também. Na parte da fotografia, é claro que isso teve um impacto bastante grande no lado da produção do trabalho, né? Uma vez que todos nós tivemos que ficar em casa, já que a fotografia não está dentro de uma atividade essencial como a área da saúde ou como a área da alimentação, enfim, a gente teve que desenvolver outras dinâmicas. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui agora, que é compartilhar experiências, vivências e ponto de vista, foi algo que tem sido bastante positivo, a gente poder compartilhar mais, particularmente através de todos esses canais da comunicação digital, as lives, os vídeos, o podcast, tudo isso estava aí, a gente usava, mas usava talvez um pouco acanhadamente. Agora isso chegou com mais força, a gente percebeu o potencial
que todos esses canais de comunicação têm. Isso tem sido muito bacana para rever o trabalho, para falar sobre o trabalho, revisitar alguns acervos e, claro, pensar em alguns projetos que eu gostaria de fazer, não é? Comercialmente falando, ou seja, me preparar para isso, estruturar, para assim que a gente possa se movimentar e voltando ao contato com clientes, com publicações e com os canais de comunicação, que são os lugares por onde eu acabo divulgando e realizando os meus trabalhos, né? A fotografia está dentro desse campo da comunicação. Ao mesmo tempo, eu também sou professor da PUC de São Paulo e a gente teve que fazer um movimento intenso de mudança de formato de trabalho. A gente começou a dar aulas online e aquilo que existia uma resistência muito grande, a gente foi aprendendo rapidamente a como fazer. E quando eu falo aula online, eu não estou falando naquele vídeo gravado que a gente posta num link e o aluno assiste depois e depois ele complementa um questionário. Não é essa a ideia. A ideia é uma aula presencial, só que remota. Ou seja, estamos ali sincronamente, alunos e professor, interagindo de maneira remota. Isso trouxe algumas questões também de desafio de adaptação para todos os envolvidos, para os alunos e para os professores, né? Em uma semana todo mundo teve que se adaptar a isso. Se vocês lembrarem, o início da quarentena foi muito rápido e todo mundo se mobilizou, a gente teve que, né, se recluir, eu digo se fechar em casa para poder respeitar a quarentena e cumprir com esses objetivos aí de saúde coletivo. Enfim, teve uma adaptação bastante grande e eu acho que tem uma questão bastante interessante, que quando a gente está nesse processo da educação à distância, o que acontece conosco é que a gente tem que ser um pouquinho mais proativo, né? Eu estou lá conversando com os alunos, eles atentos, e a gente interage, compartilha uma série de coisas, mas chega um momento que está todo mundo na sua casa, não é aquele momento de todos juntos na sala de aula. Então você tem que parar, refletir, fazer um movimento interno de, bom, como é que eu vou desenvolver a proposta de trabalho que o professor daquela disciplina propôs. Então isso teve uma mudança bastante interessante para tirar todo mundo, me colocando como aluno, daquele movimento de estar na sala de aula escutando o professor, e entrar num movimento mais proativo, mais da busca do conhecimento. E o professor teve que se adaptar, teve que aprender essas ferramentas e se colocar de uma maneira nova, para estimular os alunos a desenvolverem essa movimentação toda que eu falei para vocês. Acho que isso é uma questão que, assim, nos dois pontos de vista profissionais meus, afetaram muito, mas afetaram de uma maneira como desafio e tiveram um resultado positivo. É claro que tem uma baixa econômica, todo mundo está sentindo um pouco o peso da mudança do ritmo da economia e tudo mais. Então isso é importante a gente ter em perspectiva que está todo mundo sofrendo igual, né? Talvez em uma medida aqui diferente, outra, não podemos deixar de lembrar das questões do Brasil, né? Que diz respeito à desigualdade social, que é muito grande. A gente está falando como está se colocando num lugar privilegiado de fala, porque pôde suportar a quarentena trabalhando, mas quem não pôde viver essa situação, a gente tem que se solidarizar com um movimento de apoio, né? De fazer um esforço para que todos sofram o mínimo possível e consigam dar a volta por cima enquanto sociedade, né? E não só esperar uma movimentação de governo, de autoridades e tudo mais. Acho que está todo mundo tendo que estar atento e pensando como mudar essa situação no coletivo também, né? Acho que isso é bastante importante. E como resultado final, eu espero que todo esse movimento e esse de reflexão, de pensamento sobre tudo isso, no mínimo nos leve a ter um pouquinho mais de consciência ambiental, né? Ou seja, que a gente esteja mais atento ao campo da natureza, à importância da preservação do meio ambiente, enfim, para manter a vida no planeta Terra de uma maneira um pouquinho mais equilibrada, porque eu acho que a gente estava exagerando demais na dose, estava provocando um desequilíbrio. Isso é importante também a gente refletir, e quem sabe esse retorno à atividade econômica ele possa ser feito de uma maneira um pouco mais sustentável, com novas práticas, enfim, de mobilidade, né? Acho que a gente possa incorporar o que está aprendendo agora desse momento de quarentena
para o nosso dia a dia. E não falo isso de mudar radicalmente tudo, mas é incorporar aquilo que tem de bom e talvez abrir mão daquilo que não fazia tanto sentido ou que causava um impacto na nossa vida pessoal muito grande e até na vida das cidades, do coletivo e tudo mais. Então acho que a gente também tem uma perspectiva aí bastante interessante de mudanças. No mais, eu espero que todos vocês estejam bem, estejam se cuidando, ainda estamos em quarentena e é importante a gente se manter assim na melhor medida do possível. E agradeço por vocês terem escutado e compartilhado as experiências comigo. Muito obrigado e um abraço para todos.